Boa noite a todos. Esse é um mês em que nós comemoramos o aniversário do centro, como muitos de vocês já sabem. Nós tivemos aqui na terça-feira passada Edgar Miguel, Elizabeth Gilioli, ele do Bauru e ela da Lençóis Paulista. Hoje está conosco o Everaldo Garcia Lopes, nosso amigo Everaldo, lá do Centro Espírita Teresa de Jesus, aqui de Jaú, com quem nós compartilhamos também esse mês, um mês muito em que nós ficamos contentes, felizes, porque levamos à frente mais uma etapa daquilo que nós nos propusemos a fazer. Bem, aqui está o Everaldo e o espaço é seu. Meus queridos amigos, uma boa noite a todos. Jesus, o nosso Mestre, então, nos ilumine nesta noite. E antes de começarmos os nossos trabalhos, vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, guia e modelo para todos nós, rogando a Ele que abençoe e ilumine esta casa, os que aqui trabalham no plano físico e os espíritos amigos que também tanto se esforçam para manter a harmonia e o equilíbrio que sentimos quando adentramos esse recinto. A Ti, Senhor, Tu que és a luz do mundo, o Senhor da vinha, governador da terra, a Ti rogamos, Mestre, dai-nos a vossa paz, derrame sobre nós as suas energias de amor e permita, Senhor, que aos poucos possamos ir tomando consciência da nossa condição de espírito imortal, que possamos assimilar seus ensinamentos, abrir os nossos corações, a fim de que ali Tu faças a vossa morada, hoje, amanhã e todo sempre. Que assim seja. Bom, meus queridos, hoje nós vamos conversar, então, sobre o capítulo 8º do Livro dos Espíritos, cujo título é Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E nós vamos abordar também algumas questões do Livro dos Espíritos, que vai enriquecer as informações que a doutrina dos Espíritos nos traz, então, sobre esta afirmativa de Jesus. Aliás, o que será que Jesus quis nos dizer quando pronunciou-se dessa forma, né? Deixar vir a minhas criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que a elas se assemelham. Jesus, então, será que ele chamava apenas as crianças? E os homens e as mulheres, os adultos, os velhos, não estavam então sendo convidados para compartilhar com Jesus do reino dos céus, das alegrias? Obviamente que não. Jesus se referia aqui à pureza de coração, que é inseparável da simplicidade e da humildade. Pureza que é natural na infância. Quando olhamos para uma criança, o que ela nos aprende? Não importa o que ela vai ser quando crescer, mas aquela criança na primeira infância, na mais tenra idade, ali do 0 aos 7, 8, 10 anos, ela nos traz uma pureza, uma simplicidade, uma inocência. São extremamente sinceras, não são? Quanto não aprendemos com as crianças, com o comportamento das crianças, com a maneira verdadeira de ser das crianças,
nessa fase infantil, quando ainda desconhecem a mentira, compreende? Todos os vícios que nós vamos adquirindo quando crescemos. Mas a pureza que a criança nos traz, nos mostra, então, é natural nesta fase da infância. Toda criança nos oferece uma imagem de inocência, de candura, quando ainda não pode o seu espírito manifestar nenhuma tendência perversa. Então, naquela fase, ela sempre nos dá ali uma impressão de candura, de ternura. Né? Logicamente que na criança, ali, está encarnado um espírito imortal. E aquela criança, ela traz ao renascer na Terra imperfeições morais que devem ser trabalhadas. Mas, naquela fase conhecida como infância, estas imperfeições estão como que adormecidas. E a criança, então, exala aquele ar de pureza, de inocência que Jesus se referia. Jesus, então, quer que os homens atinjam essa pureza que demonstram as crianças, sem maldade no coração. É isso que ele quer que nos transformemos naquilo que as crianças demonstram na sua fase infantil. Não compreendemos, não enxergarmos o mal, não é isso. Mas a pureza, a simplicidade do coração, a humildade, a candura, a ternura, que Jesus, mesmo na idade após a sua infância, na idade adulta, sempre demonstrou. Jesus sempre foi terno, meigo, amoroso, né? Disciplinado quando era necessário. Chamava atenção, corrigia, mas sempre com amorosidade. Ele é o nosso guia e modelo. Ele que nos deu o exemplo daquilo que nós devemos almejar. Mas, por que a criança não se mostra desde o nascimento como ela é, com seus defeitos e suas imperfeições? Já pararam para pensar nisso? Por que as crianças, aquele espírito ao reencarnar, as suas imperfeições, os seus vícios são adormecidos e naquela fase infantil ele exala aquela ternura, aquela meiguice? Por quê? Que ele já não se mostra como ele realmente é. Por que será? Pergunta de Allan Kardec ao Espírito Verdade. Olha a resposta dos Espíritos. Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados que só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança. De tanto se desdobrar em cuidados, a mãe desenvolve o amor pelo filho, que não ocorreria se a criança já nascesse independente, com ideias de adulto. Olha a sabedoria das leis de Deus. Se a criança já nascesse com todas as suas imperfeições, não dependendo de nada, andando, se alimentando, se vestindo, se trocando, já aprendendo a ler, a escrever, não precisasse da mãe e do pai para nada, como é que haveria de se desenvolver o amor? Compreende? Tudo é sábio nas obras de Deus. Agora ela vem completamente dependente. Não fala, não anda, não come sozinha. Os pais varam noites quando está doente, não é assim? E sacrificando-se, dedicando-se, servindo, vem o amor. É só assim. São as noites mal dormidas mesmo. São aquelas horas e horas de cuidados que são necessários para tudo. Não pode deixar um minuto, descuidou, cai, machuca. Né? Eu estou com não, está com 3 anos e meio. É terrível, você deixar ele sozinho, você alimenta. Então você fica correndo, e vai para um lado e vai para o outro. Mas é assim que se desenvolve o amor. Quando ele chora, a mãe se preocupa. Não é assim? O que será que ele tem? Será que está doente?
Será que a barriguinha está doendo? O que será que é? É aquela correria, aquela preocupação. Se ele não chorasse, não iria nos induzir a cuidados, não. E, consequentemente, não haveria o amor. Mas isso sempre será assim? Não. Nos orbes superiores à Terra, a infância não existe. É quase nula. O espírito reencarna já completamente senhor de si. Não precisa passar pela infância. Mas é que nesses orbes, o amor já é uma realidade. Não existe mais ódio, nem guerras, nem doenças. Os espíritos ali superiores já aprenderam a amar. Não necessitam sacrificar-se para criar uma criança ou para desenvolver. Já tem o amor desenvolvido em si. Mas na Terra, ainda um mundo de expiações e provas, isso não ocorre. Nós ainda somos extremamente imperfeitos. E via de regra, meus queridos, no nosso lar, inimigos ali reencarnam. Inimigos de outra vida, de outras existências. Aí por isso que às vezes o filho ele se dá bem com o pai, mas não gosta da mãe. Ou se dá bem com a mãe, mas não consegue olhar para a cara do pai. Ou se dá bem com o pai e com a mãe, mas com aquele irmão mais velho, ele só briga. E com o mais novo ele se entende. E às vezes ele não se dá bem com ninguém. É com o pai, nem com a mãe, nem com os irmãos. Se não houvesse a passagem pela infância, como haveria de nascer o amor? Entre espíritos que ali reencarnaram juntos e que de repente outrora em outras vidas se mataram. Tudo é sábio nas obras do Deus. As suas leis são perfeitas. Por que o choro é a primeira manifestação da criança ao nascer? Por que tem que chorar? Primeiro, chora. Questão de Allan Kardec. Questão 384 do Livro dos Espíritos. Por que o choro é a primeira manifestação da criança ao nascer? Para estimular o interesse da mãe e provocar os cuidados de que ela necessita. Não é evidente que suas manifestações fossem de alegria quando ainda não sabe nem falar? Pouco se inquietariam os pais que os cercam com cuidados que lhes são indispensáveis? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência divina. Se ela risse, está tudo bem, e morre de fome. Se não chorasse. Nunca chora. Morre. Ah, chora daquele desespero. Principalmente quando é o primeiro filho. Não é assim? O primeiro é uma tristeza. Você não sabe nada. Você não conhece. É uma experiência nova para os pais. Qualquer coisinha você está desesperado. Né? Mas imagine se não chorasse. Como realizaríamos os cuidados que elas precisam? Sabedoria. Cuidando, sacrificando-se, os pais desenvolvem o amor pelos filhos. É a sabedoria divina que transforma o ódio em amor nos corações humanos. Por isso, meus filhos, quando nós dizemos assim, alguém fez mal para você, uma coisa, isso é muita raiva, e às vezes você dizendo, eu nunca vou perdoá-lo. Vai. Ah, eu não perdoo, nunca mais. Perdoa. Porque depois o Criador tem os seus mecanismos. Aquele que você odeia tanto, vai nascer numa outra existência como teu filho. Você não vai perdoar. Você vai perdoar, você vai cuidar, vai trocar, vai alimentar, vai formar e vai morrer por ele. É assim que ocorre. Nós esquecemos ao reencarnar? Aquela criança reencarna ali conosco, nós não nos lembramos de nada, e vai o amor. E aqueles que se mataram no passado, o pai dá vida por aquele filho que ele tirou em outra existência. Olha a sabedoria das leis de Deus, através da reencarnação. Ela transforma o ódio em amor. Ah, eu não perdoo, perdoa. Deus tem os seus mecanismos.
E hoje que pai e mãe não sacrifica-se pelo seu filho, que não dá vida pelo teu filho. Em outra hora, às vezes, matamos. Olha a sabedoria das leis do Criador. Tudo é sábio, então. Tudo tem e segue um curso traçado pelas leis do Criador, pelas leis divinas, que são imutáveis. E são imutáveis porque são perfeitas. Antes, então, de reencarnar, o espírito vai entrando num processo de perturbação e vai perdendo pouco a pouco a consciência. Estamos ali no mundo dos espíritos, vamos reencarnar. Somos preparados para aquilo. Pesquisem, leiam as obras de André Luiz. O espírito, então, ele começa a ser preparado com muito tempo de antecedência. Ele vai perdendo pouco a pouco a consciência de si mesmo e podendo, assim, esquecer o seu passado para que possa ter um novo recomeço ao reencarnar. Ao nascer, seu espírito vai tomando posse do corpo, gradualmente, à medida que os órgãos físicos vão se desenvolvendo. Durante os primeiros anos de vida, o espírito é verdadeiramente uma criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante esse tempo, então, ele é mais flexível e mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-lo progredir, facilitando o trabalho dos pais. Então, qual é a utilidade do espírito de passar pelo estado da infância? Por que ele necessita passar pelo estado da infância? Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem no adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. É porque nesta fase ele é mais fácil de ser educado. Ele assimila os bons exemplos. Essa é a necessidade dele passar pela infância. Não tem aquele ditado de pequeno que se torce no pino? É legal. Nessa idade, eles são mais suscetíveis de aprender. Eles demonstram em estado latente, apesar de não estar totalmente ainda senhores de si, mas as crianças são livros abertos. Se observarmos as crianças, os nossos filhos, nós vamos perceber quais são os vícios que eles trazem. É só observar. Só observar e ser franco naquela observação. Porque nós enxergamos nos filhos dos outros as coisas. Nós não queremos enxergar. Mas você observa a tua criança, o teu filho, se ele está crescendo, por exemplo, e ele está dando soco e chutando, ele traz a violência com ele. Está mostrando para você. Precisa corrigir. Filho, você não pode bater assim. Se você ficar batendo nas pessoas desse jeito, você vai ficar sozinho. Ninguém gosta de ficar apanhando. Educado, orientado. E às vezes nós fazemos, olha, você bata mesmo, não apanhe não, bata. Incentivamos aquilo. Aquele vício que ele está mostrando para você de violência, você está incentivando. E se ele crescer e sentar a mão na cara do pai ou da mãe depois, por que será que foi isso? Ele vai crescer e vai bater em você. Você incentivou. Ele já traz de outras vidas isso. E nós não. Soubemos podar naquela fase da infância, onde ele é mais suscetível e aprender. Se ele, de repente, não quer dividir nada com ninguém, é que é tudo para ele. Ele está mostrando egoísmo, mostrando para você ali. Temos que corrigir aqui. Filhinho, você tem que aprender a dividir as coisas. É assim que se faz. Não tem outra maneira. Compreende? Se ele começa a pegar
pegar coisas que não é dele e trazer para casa. Ele está mostrando que ele traz o roubo com ele ali, ó. Precisa educá-lo, corrigi-lo. São livros abertos. Só que é nessa idade, depois que ele atinge 17, 18, 20 anos, acabou, é o espírito que já sumiu ali. O que tinha que ser modificado na infância já foi. Agora é só vida. Não tem outro jeito. É dor. Bom, vou entrar na encarnação. Sempre teremos outra oportunidade. Mas é assim que funciona. Compreende? Por isso, passa-se pela infância. É necessário. Em um mundo de expiações e provas, onde os espíritos são imperfeitos. Em mundos superiores não precisa, é óbvio, são todos puros. Para que passar pela infância? Ninguém lá mais rouba, mata, mente, sequestra, assassina, estupra. Não existe mais. Então não necessita, não é necessário. Compreende? Tudo é sábio nas obras do Criador. Tudo é sábio. Olha esta outra questão de Kardec. O que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? A criancinha nasceu ali, está lá, seus 5, 6. Nossa, tá lindinha. A hora que chega a 12, 13 anos, muda. 15, 16, você não reconhece mais. Esse não é meu filho, olha as coisas que ele está falando para mim. Olha as respostas que ele está me dando. Olha que maneira que ele está agindo. Esse aqui não pode ser meu filho, que eu estava com ele no colo até hoje. Ele está diferente. É outro espírito, será? Não, é o mesmo. É que ele agora assumiu toda a sua personalidade. Os seus órgãos físicos se desenvolveram e o espírito tomou plena posse ali do seu corpo, de toda a sua bagagem espiritual, todos os vícios que ele ainda possui e todas as virtudes que ele já conquistou. É isso que não pode. Não é o espírito que modifica, não. Ele passou pela idade da infância. Temos que nos esforçar ali para educá-lo, a apresentar a mensagem de Jesus a eles. E às vezes nós erramos demais nessa parte. Muitos pais, muitas vezes eu escuto eles dizerem: olha, quando meu filho crescer, ele vai escolher que religião que ele vai seguir. Aí eu vou levar no centro, por quê? Não, deixa ele crescer. Aí ele escolhe. O seu filho escolhe se ele quer tomar banho ou não. Tem, né? Tem conversa, né? Quer tomar banho, tá bom. Ele escolhe se ele vai tomar vacina da poliomielite. Ele escolhe se ele vai tomar BCG. Escolhe. Não, né? Você vai deixar ele ficar paralítico? Vai deixar ele morrer? Você dá, não? Mas ele não gosta de tomar injeção. Ah, mas tá bem. E você deixa ele escolher, só espera ele crescer, para saber se ele vai querer ir na escola ou não? Não tem conversa, né? Não, você vai para a escola e acabou. Tem coisas que são negociáveis. A única finalidade que nós estamos, para estarmos reencarnados na Terra, é progredirmos moral e intelectualmente. Não existe outro motivo para estarmos encarnados aqui. Ah, mas não é para comprar um carro, uma casa? Não, é. É para você progredir moral e intelectualmente. É a única finalidade que temos para estar encarnados aqui na Terra. Não existe outra finalidade. Para progredirmos intelectualmente, estudar, né? E moralmente, guia e modelo para todos nós. Qual o maior exemplo moral? Jesus. Sim, nós direcionarmos os nossos filhos através da lei de amor, das máximas que o Cristo nos trouxe, do fazer ao próximo aquilo que gostaria que o próximo fizesse. Ele vai estudar, vai crescer, vai ter a sua profissão, mas será que vai ser um bom profissional? Será que vai ser um bom médico? Ou um médico vai ser acordo? Será que vai ser um bom advogado? Um bom dentista? Um bom pedreiro? Um bom carpinteiro? Um bom engenheiro?
até ele crescer, e enquanto ele está crescendo, sabe quem que os adora? Os traficantes os adoram. E não vão esperar ele ter 29, 30 anos, não. É na porta das escolas. Se negligenciarmos a base moral dos nossos filhos, não vai ter nada. Então não podemos esperar, não. Olha, tem ali seus 4, 5 anos? Vamos para o centro. Vamos juntos. Tem evangelização infantil. Em casa, eu posso ensinar. Podemos nos reunir ali, ler o Evangelho, dar a ele as diretrizes. E é impressionante como a doutrina espírita os cativa. É impressionante como eles perguntam e como eles querem. Meus pais acham que não. Acho que não precisa. Então esta é precisamos pensar, repensar isso. Urgência. Jamais a humanidade necessitou tanto de Jesus. 2.000 anos e 11 anos depois. Jamais a humanidade necessitou tanto de Cristo. Ele nunca foi tão atual. Nunca. As suas máximas se encaixam perfeitamente hoje e em qualquer época da humanidade, porque são verdades eternas. Jamais passarão. O que ocorre então é isso. A criança, ao atingir a adolescência, a idade adulta, o espírito assevora-se totalmente. E aí, os vícios que ele teve e que não foram lapidados na infância, existem com ele. E os vícios, as virtudes que ele conquistou, também. Não é o espírito que modificou-se, não. Assim como, meus queridos, quando nós desencarnamos, nós também temos que passar por um processo de adaptação no mundo dos espíritos. Vocês viram o filme Nosso Lar? Quem que assistiu Nosso Lar? É assim. O espírito, o André não desencarnou ali, não passou naquelas regiões inferiores, sofrimento. Sabe por quê? Porque ele chegou lá como um suicida indireto. Ele não tirou sua vida com revólver, mas ele tirou bebendo demais, comendo demais, fumando demais. Suicídio indireto. Suicídio indireto. Aí ele sofreu naquelas regiões aí e foi resgatado pelos espíritos da cidade do Nosso Lar. Aí ó, ele chegou lá, já chegou lá, não, teve que se passar por uma adaptação, não teve? Devagarzinho, não conseguia nem andar direito. Devagar. Quando nós reencarnamos, é pior do que quando nós chegamos ao mundo dos espíritos. Porque o mundo dos espíritos é a nossa verdadeira morada. É o nosso habitat. No mundo físico não é, não. Estamos fora do nosso habitat. Nossa verdadeira casa é a pátria espiritual. Nós fomos criados para viver no mundo dos espíritos. Nós reencarnamos na Terra para nos aperfeiçoarmos. É como você colocar um equipamento de mergulho e passar lá 70 anos no mar. Você não é de lá. Você não nasceu você não respira embaixo d'água. Você está usando ali uma veste para ficar temporariamente ali. Assim é na Terra. Nós mergulhamos na matéria, nós somos daqui. Então, o tempo de adaptação é muito maior quando aqui reencarnamos. Passamos pela infância, porque necessitamos que a educação nos atinja. Essa é a responsabilidade dos pais. Intransferível responsabilidade. Ah, mas não é o professor que tem que educar na escola? Não, o professor que ensina. O professor tem que alfabetizar, ler, escrever. A escola é para isso. Educar são os pais. Ah, mas não são os avós? Não, os avós também não. São os pais. Os pais precisam educar os filhos, orientá-los com os seus exemplos. Os pais. Os avós não, os avós educaram os filhos. Os netos é só para curtir. Os avós é óbvio que tem que dar também. Então, bons exemplos. Mas a educação é dos pais. Não é dos professores. Não é dos avós. É dos pais. É um trabalho intransferível. E se falharmos, responderemos por isso.
Os filhos não são nossos, são de Deus, confiados a nós. Olha que responsabilidade. Intransferível. Responsabilidade intransferível. E prosseguindo então, meus queridos, ainda neste capítulo, pureza de coração, esta outra passagem de Jesus vem encerrar, trazermos alguns tópicos ainda para nós aqui. Olha, aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Essa passagem de Jesus, a palavra adultério aqui, ela não deve ser entendida aqui somente como uma traição conjugal, mas com um sentido mais amplo, mais geral. A palavra adultério aqui deve ser entendida como todo o mau pensamento que temos, com relação a qualquer coisa. Por quê? Porque a verdadeira pureza de coração não está somente nos atos, mas no pensamento. Aquele que é puro de coração nem sequer pensa de maneira má. Jesus quis nos dizer então que o pecado, mesmo quando só existente no pensamento, é um desvio das leis de Deus e acarretará a sua consequência. Todos os crimes, todas as mazelas, todas as violências nasceram primeiro no pensamento. Por isso Jesus, com sabedoria, nos acelera: vigiai e orai. Não é orar e vigiar, não. Vigiai e orai. Vigiai os vossos pensamentos primeiro, depois orem. É por isso, meus queridos, Jesus aqui foi na origem do problema. Pensamento. É ali que começa tudo. Tanto o bem quanto o mal que praticamos. Essa é o nosso pensamento. É por isso, queridos, que nós ainda aqui na Terra não podemos nos comunicar pelo pensamento ainda. A telepatia um dia será uma realidade. Os espíritos nos mundos mais avançados não precisam falar, se comunicam pelo pensamento. Mas por que na Terra ainda não? Imaginou? Que caos? Eu chego ali no Jair: boa noite, Jair. Estou pensando assim: Jair, vai pagar eu não? Jair, saco cheio de você já. Estou pensando: vou voltar a sua família, tudo bem, Jair? Que saudade, eu não tinha que encontrar ele agora. E ele é a mesma coisa: tudo bem, maravilha. E pensa: vai embora logo. Imaginou? Se nos comunicássemos pelo pensamento? Guerra. Só isso que são para ele. Imaginou em casa? O gênero caçado? Nossa! Não estamos ainda preparados, meus filhos. E o Criador é sábio nos seus desígnios. Ele não vai nos dar uma faculdade que nós ainda não sabemos usar. Quando aprendermos a vigiar e a orar, daqui um milênio, 2, não pode acontecer. Seremos capazes de aproveitar, de termos esse tipo de sentido que ainda temos em forma rudimentar. Já temos. Às vezes você não fala nada, a pessoa fala: o que foi que você falou? Ela captou o teu pensamento, cara. São rudimentos de telepatia. Você não disse nada. Não, eu escutei você falar. Você pensa numa pessoa, o telefone toca: eu estava pensando em você. Puxa, rudimentos de telepatia. Nós já temos os rudimentos dela. Mas para se tornar uma faculdade, um sentido, como já é a fala, a visão, o dado, o fato, vigiar e orar. Enquanto não aprender isso, não pode. Então Jesus foi na origem. Ele vai no pensamento. E os espíritos? Eles podem
influenciar os nossos pensamentos? Questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Olha a resposta dos espíritos: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Mais do que vocês podem imaginar. Como distinguirmos se o pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? E agora? O que é que eu vou saber? Eles nos influenciam pelo pensamento a toda hora, gente. Todos os instantes. Quer ver um exemplo? Por exemplo, vocês estão caminhando. Acha uma carteira. Abre a carteira. Vê lá o nome do Jair. O RG do Jair. Endereço. Telefone do Jair. Todos os documentos do Jair estão lá. Aí você abre e ele dá dinheiro. Só nota de 100. Jair dá bem. Um monte de nota de 100. Aí você pensa assim, devolver, né? É o seu anjo guardião, está falando contigo. Devolve. Isso não é teu. Não te pertence. Liga para o Jair. Olha o telefone lá. Está lá, você está vendo? Aí, um espírito que quer o teu mal, o inimigo do passado. Você vai devolver R$1.000? Você não. Com isso aí, dá para você fazer uma festa. Né? As mulheres no shopping do calçado? Aqui em Jaú não, ninguém. Mas nas outras cidades, tem mulher que tem 20, 30 pares de sapato. Você só tem um, eu sei que ninguém tem mais que um. Precisa, né? Você tem 2 pés, precisa mais de quê? 20, 30, centopé. Mas aqui devolver isso? Fica com o dinheiro. Ó, pega os documentos, joga aí no cantinho aí, pega o dinheiro, já é. Mês que vem não sai de novo. Você teve a influência do espírito mal e do espírito bom. E agora? O que eu faço? As influências se equilibraram. Eu decido o que eu vou fazer. Se eu tenho uma tendência ainda a roubar, eu vou seguir aquele que falou para me apoderar do dinheiro. Se eu já me esforcei por avançar, por modificar, eu vou seguir o meu anjo guardião. Quem é o responsável? Eu. Só eu. Somente eu. Veja, o Criador nos dá sempre o equilíbrio. Você tem influência para o mal e influência para o bem. Mas o livre-arbítrio de decidir sou eu. E o único responsável serei eu. Eu vou tomar o partido daquilo que condiz com o meu estágio evolutivo. Eu vou responder por ele. Se semeei o bem, vou colher o bem. Se optei pelo mal, também vou colher o mal. Justiça. Justiça. Cada um conforme as suas obras. Então, como distinguir se o pensamento procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Aquela influência que manda você ficar com dinheiro que não é teu, é bom ou é mau? Você sabe, ué. Quem que não sabe? Nós temos um tribunal, já está na nossa consciência. Só se guiar. Nós sabemos. Né? Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E agora? Tem como eu me livrar da influência desses espíritos que querem que eu me prejudique? Que querem me arrastar para a prática do mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos o chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem.
nós atraímos aqueles que se afinizam conosco. É simples. Se eu sou um assassino, eu tenho uma leva de espíritos homicidas que estão ao meu redor, incentivando-me a praticar outros homicídios. Se eu sou um alcoólatra, eu tenho milhares de viciados em bebida que desencarnaram e que bebem comigo. E se eu uso drogas, a mesma coisa. Porque aquilo que eu ligo na terra, eu ligo no mundo dos espíritos. O que eu desligo na terra, eu também desligo lá. Não nos disse o mestre? O que ligares na terra, ligarás nos céus. O que desligares da terra, desligarás nos céus. Ora, se aqui, até o fim da minha vida, eu fui um alcoólatra e bebi, eu desencarnei, eu deixei de ser, eu vou ter vontade de beber também lá. Mas lá não tem bar. Eu vou beber com quem? Com o Zezinho, que vai lá no bar. Eu vou ser companheirinho dele. Eu vou procurar um aí. E se eu fui um viciado em drogas, eu desencarnei, eu morri de overdose. Eu deixei, eu larguei? Não, eu não desliguei aqui. Está ligado lá também. Eu vou procurar quem? Os que usam drogas. Isso em tudo. Em tudo. Nós atraímos aqueles que se assemelham conosco. Vocês conseguem imaginar o Chico Xavier está atraindo espíritos suicidas, homicidas? Ele não pensa em matar, ele só faz o bem, o amor. É óbvio, ele vai ter lá com o Emmanuel, o Bezerra de Menezes, a Sheila, a Luiz, mentores de luz. Ele atrai aqueles que são semelhantes a ele. A companhia espiritual dele condiz com o estado de evolução dele. É simples. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Olha, Kardec, ele vai fundo. O livro dos Espíritos é fantástico, gente. Precisamos ler o livro dos Espíritos. Tudo isso aqui é do livro dos Espíritos. Tá? Como é que eu faço para neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Esta é a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Praticando o bem. Mas nós queremos praticar bem? Não queremos. Nós queremos ficar livre da nossa novelinha, nosso futebol, dormir um pouquinho. Meu, é gostoso. Eu vou praticar o bem para quê? Não, dá trabalho. Nós clamamos pela paz, mas semeamos a discórdia. Nós queremos a tranquilidade, mas onde estamos, nós vamos semeando ansiedade, discórdia, brigas, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Nós queremos a paz, nós plantamos a guerra. Dá para colher laranja se você plantar jabuticaba? Não. Assim é no campo dos sentimentos, das emoções. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? Olha a questão do livro dos espíritos. Os espíritos querem nos fazer o mal. Eles
aproveitam as circunstâncias ou eles também podem criar algum tipo de circunstância para nos levar ao mal? Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, malgrado vosso, para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra o homem no seu caminho certa quantia, por exemplo, da carteira. Não penses que tenha sido os espíritos que trouxeram aquela carteira ali. Não, alguém chegou ali e perdeu a carteira. Mas eles podem inspirar ao homem a ideia de, em vez de seguir aquele caminho, seguir o outro e encontrar a carteira. E sugerir que se apodere da importância achada, enquanto outros lhe sugerem restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Nos influenciam mais do que nós possamos imaginar. Criam circunstâncias, sim. Ele não vai fazer aparecer uma carteira ali. Não, é o Jair que foi lá, se descuidou e perdeu. Mas eles sabem que o Jair perdeu, viram ali. Aí induz o Zezinho, ao invés de você pegar a Major Prata, pega aqui e tira o Bocaiúva. Aí ele achou a carteira. Agora ficou com dinheiro. Isso em todas as situações. Se eu estou pensando em suicídio, meu Deus, pior ainda. Otário. Em todas. Assim também, se eu estiver pensando em praticar o amor, auxiliar o meu semelhante, eu também vou atrair. É para o bem e para o mal. Eu também vou atrair os espíritos superiores, os espíritos de luz. Vejam a importância, então, da pureza de coração. Veja que Jesus, quando nos assevera que venham a mim as crianças, pois o reino dos céus é daqueles que a elas se assemelham, quando Jesus fala da pureza de coração, Ele está nos dando ali uma receita, um remédio, uma vacina contra todas as más tendências, contra todas as atitudes equivocadas que tomamos e que nos levam e nos atrasam séculos, milênios em nosso processo evolutivo. Que possamos então meditar sobre isso. Mais informações, meus queridos, no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo e nas questões ali 459 a 472 do Livro dos Espíritos. Tem muitas coisas, muitas informações que nós não temos tempo para passar tudo aqui. Mas o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem ali todas as diretrizes que nós necessitamos. Que possamos então, meus filhos, meditarmos então sobre essas passagens, esses ensinamentos de Jesus. Fechemos então os nossos olhos e agradecendo mais uma vez a Jesus, o nosso Mestre, guia e modelo para todos nós, luz do mundo. Ampara-nos, Mestre, na nossa longa jornada, tal qual os filhos pródigos que abandonam o seio amoroso do Pai de todo poder e saem a sofrer, a padecer pelos nossos próprios equívocos. Auxilia-nos, Mestre, a retornarmos ao seio daquele que nos criou. Ampara-nos nesse processo de purificação de nós mesmos. Auxilia-nos nas nossas dificuldades, mas principalmente livrai-nos de nossas próprias vazias. Que a tua paz reine soberana em nossos corações. Que esta casa prossiga divulgando a doutrina dos Espíritos, consolando e esclarecendo os que aqui hoje se reúnem e que haverão de se reunir no futuro, encarnados e desencarnados, e que possamos, Senhor,
nos encontrarmos em uma próxima oportunidade, se o Criador assim permitir. Fiquemos em paz. Uma criança me parou, olhou nos meus olhos azuis, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para mim, e perguntou bem de um sorriso, que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que eu não falasse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso, o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir. Pedi que ao transmitir fosse fiel. Ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia,